Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 4 de fevereiro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 47º vídeo, 47, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Gente, sempre peço aqui para que você que está assistindo a esse vídeo aí nesse momento, após meu vídeo, abra a Bíblia e leia aqui as passagens que eu indico, certinho? Se você não abrir a Bíblia, se você não ler a Bíblia, não estudá-la, você será facilmente enganado por líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos. A Bíblia, gente, é apenas um livro de um povo, o povo hebreu, que foi espalhado ali por várias partes do planeta Terra. Apenas isso. É a história de um povo, contada por esse povo, cheia de lendas, mitos, alegorias, fábulas, lendas, hipérboles, etc. Entendeu? Então você lê, é muito comum você ler um versículo na Bíblia e mais à frente o versículo seguinte, escrito por outra pessoa, negar o que aquela pessoa atrás escreveu. A Bíblia, por isso, está cheia de contradições, de discrepâncias, etc. O Velho Testamento, que não é velho para os judeus, foi escrito ao longo de 1000 anos, gente. 10 séculos. Pessoas ali diferentes, escrevendo seus pontos de vista diferentes. Daí as contradições. E o Novo Testamento foi escrito ao longo de 100 anos. Também cheio de lendas, mitos, alegorias, etc. Deus algum existe? Deus algum faz alguma coisa por alguém? Ou deixa de fazer alguma coisa por alguém? Tudo isso aqui faz parte da ilusão. O problema é que transformaram isso aqui em livros sagrados. E aí vem a exploração religiosa, não é? Igrejas aí ficando milionárias vendendo essas fantasias aqui para fiéis. Certinho? Então eu vou trazer aqui mais uma coisa engraçada, mais passagem bíblica aqui engraçada, só para você entender a coisa, que não tem sentido algum. E é fácil entender isso, certo? Então vamos aqui. Vou pegar o livro aqui de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, certinho? Então veja aqui como as passagens bíblicas são engraçadas. Aqui em 1 Reis, capítulo 2, o lendário rei Davi, ele já está velhinho. O rei Davi já está velhinho. Frida, fique quietinha, querida, fique. Depois a gente vai passear, viu? Fique quietinha. O rei Davi estava já velho, morrendo, quase morrendo. E aí ele chama o filho dele, Salomão, para passar o reino para Salomão. Você vê, naquele tempo, reis perdurando aí muito tempo no poder e passando de pai para filho. Então o lendário rei Davi chama o rei Salomão e dá instruções para Salomão, seu filho, que vai assumir o reino, já que Davi está velho e está prestes a morrer. Então veja o que Davi diz para Salomão. Veja como a Bíblia é engraçada. Então vamos lá. 1 Reis capítulo 2, versículo 3. Diz assim o rei Davi para seu filho Salomão: Salomão, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está previsto, escrito, melhor dizendo, como está escrito na lei de Moisés. Então você vê aí, Frida, vai sair? Vai sair, vai? Então você vê aí facilmente que isso é mais uma passagem engraçada, não é? Da Bíblia. Veja, o rei Davi, dando instruções a Salomão, dizendo a Salomão que ele deve cumprir os estatutos do Deus hebreu, que ele deve cumprir os mandamentos do Deus hebreu, que estão lá em Êxodo capítulo 20. Veja bem quem fala aqui, o rei Davi. Ora, o rei Davi
não cumpria os mandamentos do Deus hebreu. O rei Davi não cumpria os estatutos do Deus hebreu. É uma piada o rei Davi pedir a seu filho Salomão que cumpra, que siga os mandamentos do Deus hebreu, quando o próprio rei Davi não seguia. O rei Davi roubava, o rei Davi estuprava, o rei Davi adulterava, o rei Davi praticava as piores maldades. O rei Davi matava mais gente na lenda bíblica do que o rei Saul, para você ter uma ideia. Então o rei Davi pedindo aqui a Salomão para que cumpra, siga os mandamentos do Deus hebreu, isso aqui, gente, é uma piada. É para você rir e muito. É para você rir e muito. Veja o que líderes religiosos fazem com os pobres fiéis. Isso aqui é uma monstruosidade. Isso aqui é para você rir também e muito. O rei Davi pedindo que seu filho Salomão siga os preceitos do Deus hebreu, siga os mandamentos do Deus hebreu, quando o próprio rei Davi não seguia. E mais engraçado ainda, vem aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 11. Versículo 11. Então veja aqui. Aqui, o Deus hebreu, depois de o Davi ter morrido, o Deus hebreu conversa em sonho com o Salomão. E veja, mais um versículo bíblico para você rir muito. Então o Deus hebreu, em sonho, diz assim ao rei Salomão: Salomão, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Veja aqui, gente, mais um versículo para você rir bastante, para você rir muito. O Deus hebreu aqui, na lenda bíblica, se apresentou ao rei Salomão em sonho e disse ao Salomão que ele seguisse os mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. Muitos ali, né? Que Salomão seguisse aqueles mandamentos, que Salomão seguisse o exemplo de seu pai, o rei Davi. O Deus hebreu aqui também está dizendo que o rei Davi cumpria os mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20. Gente, isso aqui é para você rir muito. Quem escreveu isso aqui era um gozador. Dizer que o Deus hebreu aqui, dizer a Salomão que o pai dele, o rei Davi, cumpria os mandamentos que estão em Êxodo, isso é uma piada, gente. O rei Salomão, repito, matava mais gente do que o rei Saul. O rei Salomão estuprava, o rei Salomão adulterava, e isso está em toda a Bíblia, na parte ali do rei Davi. Então o Deus hebreu dizia aqui a Salomão que seguisse o exemplo de seu pai Davi, que acompanhava, que seguia à risca os 10 mandamentos. Isso aqui, gente, é para enganar as pessoas mais humildes. O rei Davi era um homem sanguinário. E é tão sanguinário que o próprio Deus, mais à frente, diz isso. Veja como a Bíblia é engraçada. Quem escreveu o que está aqui em Crônicas, em 1 Crônicas, está dizendo que o rei Davi cumpria os mandamentos do Deus hebreu. Certo? E o próprio Deus aí dizendo a Salomão. Só que mais à frente o próprio Deus diz que Davi era um homem sanguinário. O próprio Deus que aqui está dizendo que Davi cumpria os mandamentos e que o Salomão devia seguir os passos de Davi, esse próprio Deus aqui que está dizendo isso, é o próprio Deus que mais à frente vai rejeitar que Davi construa o templo, que Davi mande erguer um templo para o Deus hebreu. O Deus hebreu não quer que Davi erga esse templo, porque o próprio Deus diz aqui mais à frente que o rei Davi era um homem sanguinário. Entendeu aqui? O Deus dizendo que o rei Davi era sanguinário, que não devia construir um templo. E aqui o Deus dizendo que Davi era um homem maravilhoso, que cumpriu os 10 mandamentos. Viu aí como isso aqui é um livro
cheio de pontos de vista diferentes. Quem escreveu o que está em Crônicas não foi a mesma pessoa que escreveu o que está aqui mais à frente em próprio Crônicas. Está aqui entrando em contradição. Então veja, o Davi aqui apresenta a Salomão antes, que está em 1 Crônicas, e o Davi diz assim a Salomão: porém Deus me disse, olha aí, o Davi dizendo ao filho dele, Salomão, porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então o Deus hebreu aqui está dizendo mais à frente que o rei Davi não pode construir um templo para ele, para o Deus hebreu, porque o Davi tem as mãos manchadas de sangue, é um homem sanguinário. E antes o Deus hebreu dizia a Salomão que o pai dele, Davi, era um homem que cumpria os mandamentos do Deus hebreu. Então você vê, gente, tudo isso aí é a Bíblia, cheia de suas ingenuidades, erros, contradições, etc. Viu aí como é fácil mostrar as passagens engraçadas da Bíblia? Dizer que Davi cumpria os mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, isso é uma piada, é uma brincadeira. E aí está, em passagens bíblicas aqui. Então você vê como é a enganação religiosa. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é apenas um conjunto de livros de um povo, que não é o nosso, o brasileiro, de um povo antigo, o povo hebreu, e hoje o povo judeu aí. Então isso aqui é um livro deles, que foi aí espalhado para várias partes do planeta, como outros livros também religiosos aí, no caso o Alcorão, de outra religião, o islamismo, no caso o budismo, com as lições de Buda. Tudo isso aqui, fantasia humana. Deus algum existe, Deus algum faz alguma coisa por alguém. E a Bíblia está repleta de lendas, mitos, alegorias, lendas, erros de toda a espécie, contradições e discrepâncias. Você vê aqui, num dado momento, o Deus hebreu dizendo que Davi cumpria os mandamentos. Mais à frente, o Deus hebreu dizendo que Davi não cumpria os mandamentos, que era um homem sanguinário, não tinha condições morais para erguer um templo para o Deus hebreu. Então a Bíblia está repleta disso, gente. Então, para que você não seja enganado ou enganada, você tem que ler a Bíblia. Cristãos aí, a quase totalidade, não está nem aí para a Bíblia, não tem o menor respeito pela Bíblia, não tem. E isso eu vejo em minha própria casa, na minha família. Eu sou o único ateu da família, a única pessoa que lê a Bíblia, que estuda, que analisa, sou eu, o ateu. Meus irmãos cristãos católicos, todos, eles não sabem nem sequer o nome do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Eles não sabem. Se eu disser a eles, como eu digo sempre brincando, que o primeiro livro da Bíblia se chama Godofredo, eles acreditam. Eu digo, o primeiro livro da Bíblia é o Godofredo. O segundo livro da Bíblia é o Anastófoli. E eles acreditam. E são cristãos católicos desde o nascimento. Receberam ali a educação cristã. Nasceram ateus e receberam depois a educação cristã, católica. Então, a Bíblia, os próprios cristãos, a quase totalidade, não tem o menor respeito pela Bíblia. Não a leem. Eles leem revistas porcarias. Minha irmã é católica, a Graça, e é assinante da revista Caras. Revista Caras é uma porcaria, mas ela lê a revista Caras, mas não lê a Bíblia. E diz que acredita em Deus e tudo, mas não lê a Bíblia. Então você vê que a Bíblia não tem importância alguma para os próprios cristãos. Mas é um livro muito bom, um conjunto de livros, e ali o melhor livro hoje, no mundo ocidental, o melhor livro de ateísmo é a Bíblia. Certinho? Então você vê aí, né? Logo de início, o rei Davi, imagine, o rei Davi dando conselhos ao filho dele, Salomão, para que siga os 10 mandamentos, quando o próprio Davi não seguia. É a mesma coisa um traficante no Rio de Janeiro, ou em Brasília, um traficante dizer para o filho dele que não venda droga. Ora, o traficante está vendendo a droga.
É a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa. Não venda droga, meu filho. E o traficante está vendendo a droga, o pai. Aí depois o Deus hebreu aparece e diz também a Salomão, em sonho, que o Salomão seguisse os passos do rei Davi, que cumpria os 10 mandamentos. Ora, o Deus hebreu aí também brincando, não é? O rei Davi não cumpria os 10 mandamentos. Praticava tudo aquilo que era de ruim. Entendeu? E o próprio Deus que disse que o Davi cumpriu os mandamentos, depois muda o discurso, o próprio Deus, e diz que o Davi não pode construir um templo para Deus, para ele, Deus, porque o Davi tem as mãos sanguinárias. Então você vê que a Bíblia é apenas isso, gente. Um livro de um povo com suas fantasias, com suas criações, com os seus sentimentos, com os seus sonhos, etc. A Bíblia nada tem de sagrada. A Bíblia nunca foi escrita, esses livros que estão na Bíblia nunca foram escritos para serem sagrados. Os hebreus que escreveram isso aqui, escreviam isso aqui em papiros, em couros bem naturais, depois em couros mais preparados, pergaminhos. Eles escreviam isso aqui, que está na Bíblia, de forma completamente descompromissada. Eles não escreviam aqueles textos, para um dia serem reunidos num livro chamado Bíblia. Não, eles escreviam de forma esparsa. Escreviam apenas porque gostavam de escrever seus sonhos, seus desejos, seus anseios, suas aspirações. Então eles escreviam esses textos, depois esses textos foram descobertos por causa de várias escavações arqueológicas, pegavam esses textos aí alguns espertalhões, muito tempo depois, juntou esses textos todos, colocou numa capa com o nome Bíblia, dizendo que é sagrado, para enganar os pobres fiéis. Entendeu? Portanto aí, mais um vídeo e muito obrigado.